Vamos agora abrir as nossas Bíblias, por favor. Atitudes na espera. Provérbios 19, 20 diz assim a palavra do Senhor: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábios nos teus dias por vir. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Aleluia, Senhor. Senhor, nós recebemos esta palavra, Senhor, porque nós dependemos totalmente de Ti. O Teu temor está na nossa vida, Pai. E nós temos a certeza, Senhor, que nenhum mal visitará, nem a nossa casa, nem a nossa saúde, nem as nossas famílias. Nada da nossa vida será alcançado por mal nenhum, porque Tu és o nosso bem maior, Jesus. Senhor, usa-me conforme o Teu querer, minhas cordas vocais, a minha mente e coração, para passar às minhas irmãs e irmãos que Tu estás no controle de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigada, Bispo Quini. Dando continuidade ao tema do nosso congresso feminino, né? Quem não veio, quem não esteve presente, adquira. Vá na nossa livraria, solicite aos nossos pastores as fitas, as mensagens, a parte de saúde, que foi uma bênção. O tema foi como vencer opressões e quebrar cadeias. Vou fazer uma resenha muito rápida. Nós vimos que o poder da oração incessante libera opressões e abre cadeias. Nós vimos isso em Atos dos Apóstolos 12, 5, diz assim: Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então, as cadeias caíram-lhe. Olha o que aconteceu naquele dia. Caíram-lhe das mãos. Diz que Pedro e Tiago estavam pregando o evangelho. Tiago fora morto. E Pedro preso. Diz que preso. Minha língua deu uma enrolada agora, não foi? O peito de pé de Pedro é preto. Não é isso não, né? Então vamos voltar aqui para a pregação, desculpa. Essa dificuldade de falar é pelo aparelho, já expliquei a vocês. Tenham um pouquinho de paciência comigo. Vamos lá. Pedro foi preso. Tiago foi morto. Agora deu para... Quando a gente erra, a gente para e começa de novo, gente. Nada de fingir que não aconteceu nada. A gente é humano. Não errou, fez uma coisa que não deu certo. Vamos avaliar, não é isso, Martim? Então, bispo, fica logo boa. Em janeiro, em nome de Jesus, eu estou tirando o aparelho. Então, vocês vão ouvir minha voz, como diz a filhinha do Ambrósio, a Rafaele. Bispa Ana, a sua voz é muito linda. Vamos ver se ela vai falar isso da Bispa Rosana, porque por enquanto está difícil. Mas hoje a Ana Beatriz olhou para mim, fica de pé, Ana Beatriz, você mesmo. A nossa Ana Beatriz olhou para mim e falou: Bispa, você é novinha. Eu ganhei o dia, a noite, a madrugada. Essas expressões de carinho, pode sentar, Aninha. Ai, ai, isso tudo para eu recomeçar aqui na língua certa, né? Falando português. Tiago foi morto e Pedro foi preso. Diz que tinham 16 soldados para cuidar de Pedro. Aquele mesmo, tá? Que era pescador. Ai, Senhor. A oração incessante, amados, ela faz com que as prisões se abram e haja liberdade. Foi o que nós aprendemos no nosso congresso
Nossa querida doutora Priscila foi a minha prisioneira. A minha não, de alguém, não era minha. Mas ela foi liberta. Como cantou aqui a nossa ministra Denise, Deus vai na nossa frente, abrindo, e a Bíblia diz que Deus mandou um anjo à frente, e o anjo liberta mesmo, o anjo conduz. E diz que o anjo de Deus conduziu Pedro em segurança para fora da prisão, até a casa de Maria, onde estavam reunidos os irmãos em oração. O tema de hoje é atitudes na espera. Pedro, em detrimento de Tiago ter sido morto, a palavra de Deus diz que ele dormia dentro do cárcere. Por quê? Porque ele confiava que Deus estava no controle. E você, mesmo que esteja aprisionado em alguma situação, você nesta tarde vai ter paz e você vai dormir porque Deus está no controle. Ele foi liberto. E agora nós veremos um outro apóstolo, aquele que Deus levantou para que, através da sua vida, nós fôssemos alcançados pela graça. Agora nós vamos ver o apóstolo Paulo, que fora preso, porque enquanto ia de um lugar para o outro, ele diz a palavra de Deus, que Paulo e Silas iam para um lugar de oração, e que havia uma jovem adivinhadora, que dava lucros para os senhores. E diz a Bíblia que ela foi curada, ela foi liberta. Então esses homens que ganhavam dinheiro com essa moça ficaram revoltados, indignados. E eles arrastaram Paulo e Silas, eles tiraram as roupas deles, eles açoitaram e eles os prenderam. Vamos lá na Bíblia, Atos 16, diz assim, 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança, que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores eram as pessoas responsáveis, eram os comandantes dos exércitos naquela época. Disseram, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Eles não eram judeus, eles eram também romanos, mas pronto. Propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 2 homens de Deus, em praça pública, sendo humilhados. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, oh, glória a Deus, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia, Jesus. Amados, Deus nesta tarde vai soltar cadeias de todos. Eu sei que tem pessoas aqui que estão vivendo cadeias emocionais, na saúde, mas o Senhor, de repente, como foi aquele terremoto naquele lugar, Deus vai abrir. Nós vemos servos de Deus, em momentos distintos, serem presos por pregarem a palavra, o Evangelho de Cristo Jesus. E hoje nós somos perseguidos. Todos nós somos perseguidos em alguma área. Acabei de dizer que existe uma gama da sociedade que está dizendo que nós somos arcaicos, que vivemos à custa desse livro. Vivemos sim, vivemos e morremos à custa desse livro. Porque este livro, nós vivemos no ano 2016 da era cristã, este Cristo que está vivo. E nós não nos curvaremos a Baal.
o espírito do mundo. Este mundo, amados, está virando uma Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor, como disse a Jonas, quando lá em Nínive ele não queria ir. Eu não quero ir, não. Eu não quero ir porque lá tem gente que vai se arrepender. Muita gente vai se arrepender, sim. Muita gente vai ser salvo, sim. E enquanto tiver povo de Deus, Deus vai manifestar. E nós não vamos nos calar. Versículo 24 diz assim a palavra do Senhor: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés ao tronco. Eles foram levados. O que era o cárcere interior, bispa? Cárcere interior, numa prisão, era um local abaixo da prisão. Tinha prisão, abaixo da prisão tinha esse local interior, que normalmente tinha pouca entrada de luz, de ar, era úmido e muitas vezes tinha um cheiro fétido. Ou seja, um lugar dificílimo de se viver. Não só está preso, mas está preso nesta cela interior. Além deles estarem presos, aprisionados, sem ar, sem luz, eles tiveram os pés presos ao tronco. Quantas vezes nós nos encontramos presos numa situação e pensamos assim, não dá mais para piorar. E as coisas vão além, pioram. Além de estarem aprisionados, foram para o cárcere interior, ainda prenderam os pés. Ora, servos de Deus que foram presos, denegridos por homens que só queriam lucros financeiros. Hoje, nós evangélicos somos denegridos porque nós somos contra o aborto. Nós somos ridicularizados porque nós dizemos que não aceitamos a opção, o gênero, né? Você escolhe. Não. Os nossos filhos, os nossos netos não escolhem, foi Deus que escolheu. São meninos, são meninas e vieram para isso. Esta semana eu estava lendo o título de um livro que eu pretendo adquirir para lê-lo, de uma mulher que foi criada num lar com 2 pais. Eram 2 homens casados que adotaram uma moça, uma criança no caso, que hoje é uma mulher, e ela diz, a dificuldade de viver num lar sem mãe. Deus não fez para viver do jeito que a gente quer. Deus fez para viver do jeito que Ele quer. São os filhos da desobediência, né? Os traumas que essas pessoas têm. Esses homens de Deus, tanto Pedro lá e agora Paulo e Silas, foram presos. Nós vimos Pedro pregando a lei, ser preso. E nós vemos Paulo pregando a graça e também sendo preso. A questão aqui é que a nossa doutrina da graça de Deus, ela não é uma doutrina bonitinha, uma doutrina facilzinha de entender. Não, ela é a doutrina para os gentios, que somos nós, que não nascemos judeus. Ela é poder de Deus na nossa vida. E o próprio Pedro, em determinado momento, ele diz, em 2 de Pedro 3:15, ele diz assim, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Quando o irmão legalista fala, a graça é difícil de entender. Apóstolo Pedro está dizendo, olha, Paulo fala algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturparam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, olha o que Pedro diz. Antes, crescei em que, amados? No jejum, na vigília. Aleluia.
Pedro disse: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Glória a Deus. Ele se rende dizendo: crescei na graça e no conhecimento, amados. Porque nenhum sacrifício humano nos fará melhores. Porque todo o sacrifício foi feito na cruz do Calvário pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo nosso Deus. Nós vemos, vamos voltar lá, nós vemos no versículo 25 de Atos, 24, desculpa, Felipe. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, eles prendeu os pés no tronco. Amados, em detrimento de estarem presos lá dentro, tiveram tantas dificuldades, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe, olha para o teu irmão e diz: Deus sabe o que faz. Vocês duas aí no segundo banco, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Afinal, eles estavam fazendo a vontade de Deus, tinham sido açoitados, humilhados publicamente, presos, mas em nenhum momento ficaram se lamentando. Em nenhum momento ficaram culpando os homens que lhes colocaram ali. Quantas vezes nós nos vemos aprisionados a alguma coisa e começamos a reclamar? Quantas vezes nós nos vemos aprisionados e nós começamos a culpar o outro? Quantas vezes nós começamos a nos vitimizar? Paulo e Silas poderiam ter transformado aquele cárcere físico numa prisão interior. Mas o que eles faziam, amados? Eles oravam e cantavam. Oh, Deus! Eles não estavam presos, eles estavam com os pés amarrados, porque era uma tentativa de pará-los, ministerialmente falando. Esses pés amarrados, segundo os originais, dizem que era uma tentativa de fazer com que eles não continuassem propagando o Evangelho. Porque antigamente, hoje em dia, a gente vai pela internet, vai pelas redes, vai pelo WhatsApp, vai pelo Face, vai pelo tudo. Antigamente era by feet. Ou pelo pé mesmo, era caminhando. Só que o tema desta tarde são atitudes na espera. Humanamente falando, se esperava que eles murmurassem, que eles ficassem amargurados, que se vitimassem, que se irassem, que reclamassem com Deus. Gente, quantas vezes nós reclamamos com Deus das coisas? Quem somos nós para reclamar com Deus alguma coisa? Vivemos num país livre. Temos direito de ir e vir, temos direito de culto. E só vivemos reclamando. Mas, contrário disso, eles tiveram uma atitude de dignidade e de cristianismo, de fé. Versículo 25 diz assim: por volta da meia-noite, tarde, bem tarde, Paulo e Silas estavam acordados. Pedro estava dormindo. Ambos de uma forma diferente, enfrentando as adversidades, a mesma adversidade. Presos. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão faziam o quê, amados? Escutavam. Atitudes de louvor e adoração. Então, o tema dessa tarde, atitudes que se esperam. O que se espera na hora que você está preso, na hora que o anjo ainda não veio tirar do teu pé, as cadeias caírem, as opressões, na hora que o terremoto de repente ainda não chegou. O que se espera, igreja? Se espera atitudes de louvor e adoração. Oravam e cantavam louvores a Deus, porque tinham a certeza de que Deus não falha. Meia-noite, profunda escuridão, presos injustamente. E o que eles faziam? Sofriam, murmuravam, se lamentavam, culpavam a sogra. Coitada da sogra. Vamos botar o sogro na berlinda? Culpavam o sogro? Não. Eles mantiveram os corações limpos em oração e louvor. Oh Deus, mas isso é possível, bispa?
Claro que é possível, amados. É possível hoje, no meio da tua prisão. Quando a dor começar, quando você pensar que vai enlouquecer, quando a depressão te disser acabou para você, você começa a louvar. Não é cantar funk, não. Não é quadradinho da Anitta, não. É louvor a Deus. Nada contra a moça. Não, ainda vai me processar. Nós precisamos nos manter fiéis a Deus, clamando a Ele, para que todos a nossa volta, sejam libertos. A Bíblia diz que os demais companheiros da prisão faziam o quê, amados? Escutavam. Gente, aquilo que a gente vive, o nosso vizinho vê. A nossa família que ainda não é convertida vê, ouve. Entendeu, Marta? Está todo mundo escutando o teu murmúrio, a tua lamentação. Enquanto você que é crente, uma das coisas mais difíceis é quando alguém diz, aquela pessoa é crente e está fazendo isso? Está tirando dinheiro do outro? Está roubando horas extras do patrão? Tem problema no casamento, mas é crente? E o que você está fazendo com a tua boca? Glorifica, amados. Canta louvor. Mas você está cantando louvor e a situação ainda não mudou. Mas você sabe que na hora certa, de repente... Entendeu, Glória? Bom dia, Espírito Santo. Aqui a nossa irmã, bom dia, Espírito Santo. Viu, gente? Quem quer comprar o CD, procura ela. Vieram me perguntar, bispa, você vende o CD da irmã? Eu falei, eu não vendo não, amado, mas ela vende. No versículo 26, a palavra do Senhor diz, de repente, sobreveio o tamanho terremoto. Aqueles homens, eles sabiam que de repente Deus ia fazer a obra, amados. E você sabe, Ana, Deus de repente faz. Quando você foi operar, teve que operar a vista. Agora está vendo tudo, para fazer aquelas coisas lindas. Gente, vou operar a vista, dá Claro que dá. Qualquer cirurgia, né? Dá uma gastura gástrica. Gastura gástrica é ótima, né? Se é gastura, só pode ser gástrica. Tudo bem. Dá eu tenho que enfrentar um problema na justiça, eu tenho que... Mas quando você crê que Deus está no controle, você, meia-noite, no horário mais impróprio, na situação menos própria, você ora ao Senhor e você clama. E as pessoas ouvem. E são libertas. Diz a palavra, que soltaram-se as cadeias de todos. Não soltaram só as cadeias de Paulo e Silas. Quando Deus realizar a tua libertação, as pessoas que estão à sua volta serão libertas também. Muitas vezes, uma família está aprisionada porque uma mulher, porque um homem não faz a vontade de Deus. Todo mundo fica aprisionado, pastora Cleide. Mas quando se propõe a fazer a vontade de Deus, todos são libertos. Diz aqui, soltaram-se as cadeias de todos. E nesta tarde, Deus quer que você, sua família, seu trabalho, sua casa, sua saúde, todos sejam libertos. Entendeu, Lídia? Todos serão libertos. Aleluia, glória a Deus. Tem muita gente à sua volta precisando ser solto de prisões, de álcool, de drogas, de depressão, de doenças, de miséria da alma. Eu já falei aqui com vocês. A pior coisa é uma pessoa miserável na alma, amados. A alma miserável, aquela alma pobre, que tem tudo, mas é pessimista. Tem tudo e não ajuda ninguém. Tem tudo e não consegue ver além do seu umbigo. Isso é uma alma pobre.
É uma alma ingrata, é uma alma mesquinha. O crente em Jesus não tem essa alma. A nossa alegria é ver o nosso irmão alegre. A nossa alegria é o que Jesus nos ensina. É dividir até os fardos. Isso é maravilhoso, Lili. Não esqueci a sua televisão, vai ser providenciada. Tem que pedir, amados. Pedir e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Você já parou de pedir a Deus? Quem já parou de pedir? Não levanta a mão, não. Levanta a mão, não, porque você, se parou, vai disparar. Quem parou de pedir a Deus coisas grandes, vai voltar a pedir a Deus coisas grandes. Porque Deus quer realizar o desejo dos nossos corações. E eu tenho descoberto, se eu não desejar, o que Deus vai realizar? A gente está vivo, a gente tem vontade, tem desejo. Tudo para a glória de Deus. Ninguém quer nada aqui para a sua glória. Não é verdade? Olha, amados, o inimigo pode ter posto ou colocar cadeias na sua vida, no seu caminho. Mas Deus vai colocar um terremoto. Só que o terremoto de Deus não é para destruição, não. É para libertação. De repente sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Gente, para sacudir alicerce significa que a parede nem ficou de pé. Não é, Doris? Imagina, vamos analisar ali a palavra. Os alicerces, abriram-se todas as portas. E soltaram-se as cadeias de todos. Deus vai colocar por terra toda a fortaleza que se levantou na tua vida. Seja fortaleza na tua mente, na tua saúde, seja na finança, seja na vida dos teus filhos, seja na tua casa, seja onde for. Se prepare. Continuando, Atos 16, 27, diz a palavra do Senhor. O carcereiro despertou do sono. Depois de ouvir aquilo tudo, aquele barulho todo. O carcereiro despertou do sono. E vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos estivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz. Gente, estava escuro. Estava breu. Oh, mas o Paulo viu. E disse em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos estamos aqui. Quando você dá testemunho, até o incrédulo não foge. Porque os outros presos não fugiram, ficaram todos lá. Porque eles estavam tocados pela libertação de Deus, pelo cântico, pela oração. Você entende como as pessoas à nossa volta precisam de Jesus? E é você que é exemplo. Você que vai pegar seus filhos, você que vai levar seus filhos, você que vai no mercado. Você que compra no açougueiro todos os dias e não é capaz de dizer para ele, você sabia que Jesus te ama? Você que pega a van, agora não tem mais van. Tem? Lá em Mangaratiba, tem Mangaratiba. Mas você que pega o BRT, frescão, quentão, você que vem andando a pé. Vamos orar para Deus dar carro para quem quiser. Receba mesmo. Amados, Deus pode fazer-vos superabundar em todas as coisas. Toda boa obra, todas as coisas. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, como é que Paulo viu, né? Que ele estava querendo se matar. Tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Você entende por que aqueles homens de Deus aparentemente estavam aprisionados, só que não, porque eles não deixaram de entoar louvores, nem deixaram de orar, e nem deixaram de salvar aquele homem e toda a sua casa.
o crente não precisa fugir. O crente tem que saber que Deus está no controle. Eles estavam presos fisicamente, mas eles estavam livres e pregando a palavra do Senhor. Em Atos 16:35 diz a palavra do Senhor. Quando amanheceu, os pretores, novamente aí, os pretores, os responsáveis pela administração da justiça romana, diz que enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Os que tinham prendido disseram: olha, manda aqueles homens embora. Diz que então foram ter com eles e lhes pediram desculpa. Não, pode continuar no 35, Felipe. Diz que eles mandaram soltar os homens logo pela manhã. Só que antes de serem soltos, eles salvaram toda a casa daquele guarda. Quantos ali devem ter sido salvos, receberam oração, libertação? Outra coisa, amados, você fala: meu filho, minha filha já tentou suicídio. A ovelha não vai se suicidar, porque na hora certa Deus vai falar: todos estamos aqui. Como aconteceu com o centurião, com este guarda. Diz que eles disseram, né? Olha, vai lá, solta esses homens. Só que Paulo era cabelinho na venta, né? Paulo falou assim: não, mandaram a gente ir embora. Nós somos romanos. Eles vão ter que vir aqui pedir desculpas. Porque eu não sou qualquer pessoa, não. Eu sou filho do Deus que vive e reina. O meu Deus está vivo. Jesus Cristo é Senhor. Foi Ele que me libertou, não só dessas cadeias físicas. Quando você é uma pessoa fiel a Deus, Deus te honra em tudo. Podem tentar criar situações para te envergonhar, te humilhar, mas se você se mantém íntegro na presença do Senhor, Ele te honra. Lulu, Deus é perfeito. Diz a palavra do Senhor que, próximo versículo, 39, diz assim: então, foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Os homens que haviam prendido Carme, a Paulo e Silas, queria que eles fossem logo embora, para ninguém abafar o caso. Falou: não, nós somos romanos, nós fomos injustamente presos, então que venham aqui e nos soltem. Você está entendendo que Deus resolve as coisas e dá honra aos seus filhos? Você não precisa pedir: Senhor, me honra naquela situação. Deus está no controle. Diz que então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. A Lídia ali não era a nossa pastora Lídia, a esposa do nosso bispo Daniel. Era vendedora de púrpura, uma mulher muito rica. Eles foram confortar. Veja bem, o terremoto veio de repente. E é assim que Deus vai fazer na tua vida nesta tarde. Que nós vamos orar e vamos louvar. Você precisa deixar o seu coração limpo. Você precisa tirar lembranças negativas, que são verdadeiros cativeiros da tua alma. Cativeiros do passado. Porque de repente Deus vai vir a cura. Deus vai te dar a bênção tão esperada. Vai vir a libertação de vícios. Vai vir a libertação de pornografia. Vai vir a restauração do casamento. Vão vir bênçãos financeiras. Eles não fugiram. Alguns momentos aqui nós vemos que Paulo e Silas poderiam ter fugido. Quando teve o terremoto, Yolanda, podiam ter saído correndo, ficaram ali, porque eles sabiam que Deus não botou você onde Ele botou para você fugir de nada. Entendeu, Luciana? Não é para fugir, não. Mas eu não sei o que fazer. Ora e louva, porque de repente veio o terremoto, todo mundo ficou ali, ouvindo
O soldado foi salvo. A família foi salva. Diz que ele levou Paulo e Silas para a casa deles. Estavam totalmente amarrados, depois tiveram a liberdade de ir em casa deles. Você está vendo o que Deus faz? No meio da escuridão, Deus dá uma luz para Paulo, dizer, não te faças mal. Ele não estava enxergando nada, mas Deus vai botar dentro da tua mente e do teu coração as palavras certas. A força que você precisa. E depois, vamos sair. Olha, ele falou que vocês podem ir embora. O quê? Depois de toda essa humilhação, vai nos mandar embora? Não. Que venham pedir desculpas. Sabe por quê? Porque aqueles homens de Deus precisavam sair dali de cabeças erguidas. Eles sabiam quais eram os direitos dele. Você sabe quais são os seus direitos? Você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. O Senhor diz que nenhuma praga chegará à tua tenda, tua casa. Praga nenhuma. Pelas chagas de Cristo nós já fomos sarados. Fomos libertos do pecado, justificados, santificados, glorificados. Você sabe disso e continua a murmurar? Nesta tarde, de repente Deus vai mandar terremotos. Eu recebo para a sua vida. De repente. Talvez você me diga, bispa, eu não estou presa. Eu não estou preso. Mas eu estou passando por lutas e batalhas que você não pode imaginar. Eu realmente não posso imaginar de todas. Alguns eu posso imaginar. Sabe, Tânia? Mas então aí vai. Abra sua Bíblia em 2 de Crônicas, versículo 20. Você está passando por uma batalha, por uma luta, por uma dificuldade. Seja lá qual for. Diz assim a palavra do Senhor. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Ponto. É 20, é de 1 a 4, Felipe. Botou 14. Vamos abrir as nossas Bíblias. 2 de Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó. Vamos lá. 2 de Crônicas 20, que está ali no telão, não vai dar tempo de botar. Vamos lá. 1 de Crônicas, 2 de Crônicas, deixa eu pegar aqui um espacinho. 20. Estava aqui ontem de noite. Está aqui. 2 de Crônicas 21 diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Já voltou lá? Não. É versículo 4. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então a palavra do Senhor diz que tinha um rei chamado Josafá, ou Jeosafá. Ele era um rei fiel e temente a Deus. Em 2 de Crônicas 20, 13 diz: todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Amados, eu quero dar uma pausa aqui. Chegaram para aquele rei fiel, Cris, e disseram assim: olha, estão vindo aí 3 exércitos contra você. E ele não estava preso, mas ele estava ao ponto de enfrentar uma batalha e perdê-la, porque eram 3 exércitos contra um. Diz a palavra do Senhor que ele ficou, no versículo 4, diz que ele também, toda a cidade, veio gente para buscar o Senhor. Ele juntou todo mundo, então Josafá teve medo, teve temor,
Ele era humano. Mas o que ele fez com esse medo? Versículo 3 diz: então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E apregoou, naquela época apregoava-se jejum. Nós não precisamos mais, porque nós estamos, o noivo está conosco, Jesus está conosco. Diz que ele teve medo e se pôs a quê? A buscar o Senhor. Quando você tem medo, você faz o quê, amado? Liga para quem? Ora e canta louvor. Diz que se reuniram todos, congregaram todos. E diz que, próximo versículo, então veio o Espírito do Senhor, enquanto eles estavam reunidos, enquanto eles estavam buscando em Deus o que aconteceria, 3 exércitos contra 1, diz a palavra do Senhor, que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaiá, filho de Jeiel, filho de... Olha quanto nome bonito, quem é que está grávido aqui, gente? Filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Ou seja, Deus, o Espírito Santo usou um servo para falar, assim como Deus tem usado o nosso apóstolo, nossos bispos que sobem aqui para falar com você. E disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, e eu peço, com permissão do Espírito Santo, dá ouvido, tarde saiu ao que diz o Senhor. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! Você vai dar ouvidos agora que o Espírito Santo está lhe dizendo. No versículo 16 diz a palavra do Senhor: amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de... Olha o que o Espírito Santo diz, amados. Deus está dizendo que a luta, que a guerra, que a batalha é dele para você nesta tarde. Porque você veio aqui buscá-lo. Aleluia. A palavra do Senhor diz: neste encontro não tereis de pelejar, tomai posição. Ele não falou, Deus não está mandando a gente fugir. Toma posição de oração, de louvor. Não desiste da tua família, não desiste dos teus filhos, não desiste daquilo que todo mundo já desistiu, não. Ouviu, Adriana? Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis amanhã. Sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é conosco. Oh, glória a Jesus. O Senhor é conosco, gente. Eles não fugiram, eles não se esconderam, eles não se vitimizaram, eles não ficaram falando, ai meu Deus, mas o que vai acontecer? Eles se reuniram para orar e adorar ao Senhor, buscando a Deus, em detrimento de estarem com medo. O próprio rei estava com medo, e chega uma hora que a gente fica até amedrontado, mesmo que nós somos humanos, mas antes de sermos humanos, nós somos filhos de Deus. Aleluia. Quando o teu filho não chega a horas, antes de você se descabelar, ora ao Senhor. Quando um membro da tua família já devia ter chegado e não chegou, ora ao Senhor. Quando uma situação já deveria ter sido solta, as finanças já deveriam ter chegado, e aqui os nossos governos estão prendendo o dinheiro do povo e parece que não vai sair. Ora ao Senhor. Eu estava conversando com uma irmã essa semana e ela falou assim: bispa, eu tive uma experiência muito interessante. Eu tinha que pagar o aluguel. Quem vive aqui de aluguel, procure comprar a sua casa.
Deseje isso, porque Deus vai te dar. O dinheiro que você está pagando aluguel, você vai pagar a prestação da sua casa própria. Receba, em nome de Jesus. E ela disse assim: bispa, faltavam R$300 para nós pagarmos o aluguel. Meu marido e eu, são evangélicos também. E eu não sabia mais o que fazer. E eu fiz aniversário. Uma cliente minha falou: você fez aniversário? Fiz. Ah, então essa cliente pegou um envelope e deu para ela. E quanto tinha dentro do envelope, amados? R$300. R$300. Sabe por que Deus deu 300, não deu 400, nem deu 250? Porque Deus queria que ela visse que Ele está no controle de todas as coisas. Deus trata individualmente conosco, amados. Eu então vejo Deus fazer isso na minha vida muito. Já contei isso aqui para vocês uma vez. Eu perdi uma pulseira que meu marido tinha me dado. Fiquei triste, uma pulseira de ouro que ele me deu. Quebrou a pulseira, fiquei triste. Mas eu entreguei para o Senhor. Fui numa loja, saldos. Eu amo saldos. Bispo, é verdade? Claro que é verdade, gente. Você pode comprar por 50%, 60%, você vai comprar por 100%. Nossos maridos trabalham muito, nós temos que valorizar. Comprei uma blusa de 5 euros. Fui para casa, comprei 2. Estava amamentando, olha quanto tempo faz, estava amamentando Davi. E aí, me sujei toda, falei, vou pegar uma daquelas blusas. E vou vestir a blusa dentro do carro. As crianças tinham saído e eu peguei. Quando eu peguei a blusa, eu ri, olhei para o meu marido, toda feliz, né? Obrigada, amor, que surpresa. É ele que foi. Tinha uma pulseira de ouro pendurada na blusa, amados. Eu não estou aqui inventando, não é um conto, é verdade. Esta pulseira, alguns meses depois, eu doei para a casa do Senhor. Para a obra lá em Portugal. Era uma pulseira grossa. Eu falei, Deus, eu fiquei tão chocada. O meu marido falou, não fui eu não. Eu falei, não foi você. Porque eu pensei que ele tivesse posto para me dar de presente, né? Eu falei assim, nossa, obrigada, amor. Ele falou, não fui eu não fiz nada. R$5, amados. 5 euros no caso. O que a bispa fez, como todo bom cristão deve fazer? Peguei a sacola da loja, liguei. A pessoa que atendeu, eu falei, eu estive aí algumas horas atrás e comprei umas blusas. Eu quero saber se alguém perdeu alguma coisa de valor na loja. Porque se tivesse alguém perdido, não era meu, amados. Deus espera isso, são atitudes que Deus espera de nós. Mas todo mundo faz diferente. Você é diferente. Não, ninguém achou nada. Eu tenho certeza. Mas o que é? Claro que eu não ia dizer, né, gente? Eu sou crente, mas eu não sou burra. Sou ovelha. Né? Falei, alguma coisa de valor? A senhora falou, olha, eu não perdi, minha mãe não perdeu, que era dona, é mãe e filha donas. Mas eu vou ver qualquer coisa. Eu ligo para a senhora daqui a 1 hora. E eu pedindo a Deus que ninguém tivesse perdido nada. Liguei de novo. Deu 1h20, liguei de novo. Não, senhora, ninguém perdeu nada. Sabe o que eu fiz, gente? Eu chorei de alegria. Porque podia ter um brinco, podia ter um cordão, mas Deus deixou que tivesse uma pulseira, porque era o que eu tinha perdido antes de sair do Brasil. Você está entendendo que Deus, Ele não se equivoca? Entendeu, pastora amada? Deus é muito bom, Ele nos ama, Ele nos compreende. Fiquei com a pulseira toda boba. Fui perguntar quanto custava a pulseira. Você sabe quanto custava aquela pulseira? 1.600 euros. Para você ter uma ideia do que Deus pode fazer. A igreja de Portugal iniciou e Deus falou, agora é hora de me devolver a pulseira. E eu dei ao Senhor com muito gosto. Você está entendendo que Deus não brinca com você? Deus conhece você, suas necessidades, e Ele está fazendo uma obra. E quando vier o terremoto, aleluia. Vamos continuar, que eu tenho 5 minutos para terminar. Que bom que vocês falam lá, fico toda feliz. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá
E os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Você está vendo? A guerra vai acontecer na manhã seguinte. E o que eu vou fazer? Eu vou orar ao Senhor, eu vou me prostrar, eu vou glorificar, eu vou orar. Eles não fugiram, não se esconderam. Já disse. Versículo 21 diz a palavra do Senhor. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores. Diz que Josafá, enquanto rei, ele aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amados, 3 exércitos. Eram amonitas, moabitas e meunitas. Então, amonitas e moabitas foram contra os meunitas. Depois, os amonitas e os moabitas. Vem cá, 3 pessoas, rapidinho, 3 pessoas. Vem rapidinho, vem minha pastora. Mais uma, vem Neuzinho. Vem logo, vamos dar nome a vocês. Amonitas, moabitas, meunitas. Vocês duas vão se unir e vão contra a Viviane. Vamos lá, contra ela, devagar, calma. Acaba com ela, puxa o cabelo. Isso, pronto, já morreu, Vivi, pode voltar lá. Acabou com o exército. Vocês duas não, vocês dois ficam. Oh, meu Deus, fica aqui, um aqui, outro ali. Vocês se uniram para acabar com o exército que estava lá no Monte Seir. Vocês dois se uniram para acabar com aquele. De repente você olha para ela olha para você e fala assim: você já fez plástica, tá bonitona, hein? Barriga negativa. Ataca ela, a inveja. Isso, tchá. Puxa o cabelo. Mulher com briga sem puxar cabelo, não é mulher? Vamos lá. Acabaram. Vamos lá, emboscada. Amados, Deus vai te dar vitória nas tuas batalhas. Nós vimos um rei reunir o povo para uma batalha grande, sem armas. Você não precisa de uma arma física. A sua arma é poderosa em Deus, é espiritual, é oração, é louvor, é consagração ao Senhor. Diz que quando olharam, esses 3 exércitos deram cabo deles mesmos. No versículo 17, diz assim: neste encontro, o Espírito Santo falou isso e nós vamos ler de novo. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Você está parado nesta tarde, porque você vai ver o livramento que o Senhor vai te dar. O salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá, ó Igreja Cristo vive, não temais nem vos assusteis, porque amanhã sai ao encontro, porque o Senhor é convosco. Deus é conosco, diga para o seu irmão do lado. Deus é conosco. A vitória é nossa. Podem ser exércitos de acusações, podem ser espadas, pode ser difamação, pode ser o que for, desânimo, desassossego, doença. A vitória é nossa, porque Deus é conosco. Deus não se esquece de nós. No versículo 24 diz a palavra do Senhor: tendo Judá chegado ao alto, eles estavam preparados, os homens na frente, vestidos com vestiduras santas, cantando louvor, tocando. E diz que tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. Eram 3 exércitos, não eram? Eram.
E eis que eram corpos mortos que jaziam na terra, sem nenhum sobrevivente. Deus não vai deixar nenhum adversário de pé sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre o teu casamento, sobre a tua saúde. Cairão todos mortos em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo, porque eram muito. Você está pensando que Deus tem pouco para você? Deus tem muito. Deus tem muita saúde, tem muita bênção, tem muita casa própria, tem felicidade conjugal. Deus tem muito. Versículo, ao 4º dia, o que eles fizeram depois? Dizem os originais que esses exércitos, eles queriam ficar na terra de Josafá. Então eles foram com tudo, tinha gado, tinha boi, tinha vaca, tinha caprino, tinha suíno. Não, suíno não tinha não, porque os judeus não têm suínos, não comem carne de porco. Então não tinha suíno não, esquece essa parte. Vamos lá, tinha galinha, será que tinha galinha? Não sei. Tinha tudo. Tinha vaca, vamos ficar só na vaca, né, pastora Cleide? Vamos ficar só nas vacas mesmo. Amados, diz que eles pegaram durante 3 dias, eles passavam pelos corpos pegando riqueza. Já pensou, Denise? Aquela riqueza que você pensa que não vai sair, irmão Cardoso. Está demorando. Mas para Deus não demora nada. Diz que no 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção. Esse vale foi chamado Vale da Bênção. Esta igreja, nesta hora, se transforma no Vale da Bênção para a tua vida. Receba em nome de Jesus. Por isso chamaram aquele lugar de Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém e Josafá à frente deles. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. E nesta noite, nesta tarde, Deus vai te alegrar com a tua vitória. O Senhor irá te alegrar por tua vitória. No versículo 30 diz assim, aquele rei que teve medo, terminou assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Pastora Lia, Deus vai dar repouso por todos os lados. Você viu que foram todos unânimes em louvar ao Senhor, em orar ao Senhor, e é isso que nós vamos fazer agora. Você vai abrir a sua boca. Você que chegou aqui em cadeias, você que chegou aqui numa batalha, mas bispo, essa batalha é antiga, para Deus não tem antigo nem novo. Você agora, vamos ficar de pé. Nós vamos nesses 5 minutos finais. Eu sei que tem irmãos que têm que sair para buscar os filhos, eu sei que alguns vão ficar para o culto, mas nós em 5 minutos nós vamos combater esse combate. Porque Deus quer terremoto nas cadeias, Deus quer vitória no meio dos exércitos, e quem é que vai fazer isso? É o Senhor. E qual é a atitude que se espera de nós? É que nós creiamos, que nós abramos os nossos lábios, que nós glorifiquemos ao Senhor. Senhor, Tu podes todas as coisas, Senhor. Tu podes todas as coisas. Nós damos agora um basta, Senhor. Um basta, te louvando, Senhor, dizendo que nós dependemos de Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu agir, Senhor. Nós sabemos que nós somos o que somos pela Tua graça, Senhor. Mas às vezes vêm aflições, Senhor. Às vezes parece que nós não vamos conseguir. Parece que chegou ao fim. Não há fim, há começos para Deus. Nesta hora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós levantamos agora um clamor, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que às vezes vêm lutas para tentar nos distrair, nos deixar amedrontados, Senhor.
Parece que nós vamos perder tudo, perder a saúde, perder as finanças, perder os filhos, perder o marido, a esposa. Só que nós não perdemos nada, porque Tu és um Deus que acrescenta, Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade, coisa alguma poderá nos afastar desse Teu amor soberano, Senhor. Então, Senhor, nesta hora nós levantamos um clamor, porque nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos na Tua provisão, Senhor. Nós cremos que quando chegarmos, Senhor, aquele monte alto, o monte da bênção, nós não vamos ver nenhum inimigo, Senhor. Porque nós, a partir de hoje, os nossos lábios serão para glorificar o Teu nome, Jesus. Glorificado seja o Teu nome. Exaltado seja o Teu nome. Bendito seja o Teu nome. Porque Tu não nos esqueces de nós. Tu não nos abandonas, Senhor. Tu estás dentro da prisão. Pés amarrados, mãos amarrados. Parece às vezes, Senhor, que nós estamos inutilizados, Pai. É assim que alguns se sentem aqui nesta tarde, ou nos assistindo pela internet. Parece que estão inutilizados, amedrontados, aprisionados, no escuro, no lugar lúgubre, Senhor. Mas Tu és o Deus maravilhoso, que de repente manda um terremoto, que traz luz, libertação, Senhor. E é por isso que nesta hora, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor. Porque o Teu amor chegou até nós. Porque foste Tu, Jesus, quem quiseste nos salvar como somos, Pai. E não importa o que você possa ter feito, não importa o seu passado, é uma raridade, você é ouro de Deus. Nada do que você fez, nada do que você fez muda o que Deus tem para você. Esse amor de Deus, esse amor de Deus que faz com que aquela pessoa que tinha vontade de morrer, viva. Esse amor de Deus que dá força ao cansado. Esse amor de Deus que transforma situações. Esse amor de Deus que faz com que haja verdade onde havia mentira. Esse amor de Deus que transforma situações. Oh Deus, nós Te louvamos, Pai. Nós Te louvamos, Pai, porque nem as cadeias podem aprisionar o louvor que sobe a Ti, Senhor. Em nome de Jesus agora, vem libertar, Senhor, de cadeias, de opressões, Senhor. Senhor, vem libertar da depressão, Senhor, esse mal que tem afrontado, Senhor, a igreja de Cristo. Essas síndromes, Senhor, essa generalizada ansiedade que paralisa as pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te glorificamos, nós Te exaltamos. Glorifica a Deus, amados. Glorifica o Senhor agora. Ora ao Senhor e glorifica. As coisas que você não entende, diga para Deus: Senhor, eu não entendo essa situação, eu não sei como agir. Senhor, o que eu faço nesta hora? Senhor, o que eu posso fazer nesta hora? Você pode confiar, você pode confiar, você pode confiar que Deus está no controle. Você pode confiar que o Senhor tem o melhor para a tua vida. Você pode confiar que as cadeias que te prendiam até esta tarde cairão por terra. Que os alicerces de onde você está se sentindo preso serão abalados e você vai sair para viver, para louvar o nome de Jesus, para glorificar a este que vive e reina. Ele vive e reina na Bárbara. Ele vive e reina. Ele é o restaurador da vida. E nesta hora, se a cadeia for uma doença, que ela se parta agora no chão. Se a cadeia for o desespero pessoal, que cai agora pelo chão. Se for um adversário, como um exército forte, parece forte, tem nome de câncer, tem nome de gastania, tem nome de Parkinson, tem nome que ninguém sabe o que é, mas o nome de Jesus Cristo está acima de todo nome. E é este nome que importa que nós demos louvores e glória. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Diga para o Senhor: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és bom, Tu és fiel, Senhor.
Senhor, olha as cadeias, Pai. Olha os exércitos, Pai. Mas olha o clamor do teu povo. Tu nos trouxeste aqui para que nós clamemos, Senhor. Oh Deus maravilhoso, oh Deus bendito, Deus santo, poderoso. Aleluias. E na hora de se levantarem essas adversidades, nós oramos a Ti, porque nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na Tua proteção. Nós confiamos, Senhor, que Tu és um Deus que cura, que Deus que cuida, um Deus que não abandona, um Deus que diz: ser forte e corajoso. Tu és o Deus que diz que é a nossa vitória. Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Eu te amo, Jesus. Diga que ama Jesus. Diga: eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu preciso de Ti, Senhor. Aleluias. Esse Deus maravilhoso. Esse Deus que cuida de nós. Esse Deus que diz: eis que estou contigo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Não são alguns dos dias melhores, não, são todos os dias. Eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigada, Jesus. Obrigada porque Tu dizes na Tua palavra, Senhor: dá ouvido, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e vós, ao que vos diz o Senhor, não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Não temais nem vos assusteis por causa das coisas que tem te assolado, pois a peleja não é vossa, é de Deus. A peleja não é sua, é de Deus. Deus está vendo o seu coração, Deus sabe o que você precisa. Você veio aqui nesta tarde porque Deus quer te dar a vitória. Aleluias. Obrigada, Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor. Senhor, não são poucas as dificuldades nesta tarde. Não são poucas as adversidades, mas nós cremos, Senhor, que não temeremos. Não temeremos. Diga: eu não temerei. Eu não temerei, porque Tu estás comigo, Senhor. Porque Tu estás comigo, Senhor. Aleluias. Nós não temeremos. Obrigada, Senhor, por esta tarde abençoada, Pai. Obrigada, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que vidas sairão transformadas daqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque de repente Tu vais trazer a bênção à Tua igreja. Nós tomamos posse, Pai, do Teu de repente. Quando nós olharmos, já estará pronto a libertação, Senhor, a vitória, a abundância, Senhor, porque Tu não estás alheio às nossas necessidades. Tu não estás alheios a cada um dos pedidos nesta tarde, Senhor. E por isso nós Te glorificamos. Glorifica o Senhor agora.